Ela que era voluntária de uma ONG, técnica administrativa, já trabalhava nessa ONG há um tempo. E esse espaço aqui em Jaboatão iria inaugurar na próxima... Na verdade, deve estar inaugurando essa semana, né, Flávia? Porque eu lembro que quando ocorreu o crime, faltava uma semana para a inauguração. Então, deve estar inaugurando essa semana. Uma ONG que ela trabalhava, que ela apostou no projeto. E eles estavam naquela fase de finalização. A Simone, como técnica em administração, ela estava resolvendo toda essa questão final de papelada, do que ainda precisava, fazendo aqueles ajustes. Estava sozinha no espaço da ONG. A informação do dia do crime é que tinha um instalador de internet na hora, fazendo ali o serviço, instalando a internet, quando esse ex-namorado dela chegou até a ONG, pediu para entrar, ela viu que era ele, confirmou, segundo esse técnico, que ele podia entrar, que ela conhecia ele. O técnico, quando finalizou o serviço, chegou a perguntar a ela se podia ir embora. Ele até disse ali a alguns colegas que ficou um pouco desconfiado, olhou assim, e ela disse, não, pode ir, daqui a pouco a minha amiga chega. Era a amiga que iria rendê-la nessa ONG, nesse projeto. Infelizmente, quando a amiga chegou, já encontrou a Simone assassinada. Naquele dia, é lógico, um dia muito difícil para a família. A Flávia não teve condições de conversar com a gente naquele dia, né, Flávia? Mas a gente teve a colaboração de muitos amigos da Simone naquele momento que conseguiram explicar para a gente toda essa história. E eu estava, inclusive, conversando aqui com a Flávia sobre as informações repassadas naquele dia, se estavam todas de fato muito corretas, de acordo com o que a família tinha, e ela confirmou, não, Fábia, tudo que vocês falaram era isso mesmo. Ela tinha iniciado esse namoro em novembro do ano passado, um namoro muito recente, mas no dia 13 de janeiro ela acabou o namoro. Ou seja, veja, faça as contas aí em casa. Dia 29 de janeiro ela foi assassinada. Então, 2 semanas antes, ela tinha terminado esse relacionamento. Uma semana antes dela ser morta, ele levou um buquê de rosas até o trabalho dela. A Flávia tem até uma foto desse buquê. Mostra pra gente, Flávia, por favor, amplia isso. Eu vou pedir pro nosso cinegrafista, o Fábio Costa, aproximar aqui. Deixa eu ver se a gente consegue, olha. Ele levou essas rosas para ela lá no trabalho. Era uma tentativa de reconciliação, ele estava tentando retomar esse namoro. E aí a gente vai conversar com a Flávia, porque a Simone, ela era daquelas pessoas que conversava muito com a família, conversava muito com a irmã. Então ela estava me mostrando aqui a conversa, a gente não vai mostrar, é lógico, mas ela vai repassar pra gente. Mas tudo ela contou aqui, a irmã contou quando acabou o namoro, contou que não aceitava, que ninguém fosse grosseiro com ela. Ela estava ali, colocou limite no relacionamento como deve ser feito, Flávia. E a gente queria, até para que a gente vai conversar em relação a esse caso, a essa prisão que deve ser mantida, né, para que não corra risco desse homem ser solto, e principalmente também para alertar outras mulheres. E aí eu queria entender de você o que é que sua irmã contava a vocês da família sobre esse relacionamento. Boa noite, Flávia, acompanhada aí de um abraço grande de toda a nossa equipe, porque a gente imagina que é um sofrimento muito grande que vocês estão passando. Obrigada. Minha irmã, assim que eles começaram, levou ele lá para nós conhecermos. Tivemos pouco contato porque foi curto tempo, só foi 3 meses. Aonde no final, entre dia 13, que foi no término, ela já tinha relatado que ele tinha sido agressivo com ela em voz. E daí então ela tinha tido uma conversa com ele referente à situação e que jamais aquilo se repetisse, porque ela não aceitaria que um homem falasse em voz alta, que um homem batesse uma porta com força, e que fosse a última vez, e que ele tinha falado que nunca mais iria fazer aquilo com ela, que ela não merecia aquilo, que numa próxima eles não iriam se resolver daquela forma, né, debaixo da agressividade, da forma que ele se expressou, mas que logo em seguida teve a segunda vez, que foi onde ele mais uma vez falou em tom alto e que apertou o braço dela, e que ela disse, pronto, até aqui. Falei para você, ainda dei uma segunda chance, que era algo que minha irmã jamais faria, mas eu acredito pela paixão início ela ainda fez de dar a segunda chance, mas foi o limite. E até para não ser injusta com ela, Flávia, para a gente contar, era algo que a gente estava falando aqui, que a Simone me pareceu, e até pelo que disse a família, é uma mulher muito posicionada.
né, de não aceitar a violência, de não aceitar, de não dar uma segunda chance. E aí, quando a irmã diz essa segunda chance, não é porque ela apanhou numa primeira e perdoou uma agressão, não. A gente vai esclarecer. Essa primeira vez que aconteceu foi porque ele foi grosseiro na palavra, ele gritou com ela, foi na hora de uma discussão, ele falou num tom mais agressivo, né, numa voz mais agressiva, onde ela já recriminou. Ali ela já disse, epa, aí não. Não. Esse dia ele não teve toque, não agrediu nada. Ele foi aquela voz mais grossa, aquele comportamento mais grosseiro que ela já viu que não aceitaria. Exatamente. Aí aonde numa segunda vez que possivelmente conversaram e ela disse, ele... Ali eles não acabaram, né? Ela disse que não iria aceitar e eles continuaram o relacionamento. Isso. Então logo em sequência, né, que foi curto tempo aí pela situação, ele novamente fez aonde ele alterou a voz novamente. Segurou o braço dela. Segurou o braço dela, aonde já teve a agressão. E dali ela deu um ponto final, disse não mais, não aceito. Ela não era mulher de aceitar tipo de situações dessa forma, violência verbal, violência física, não tivemos criação para isso. Ou seja, colocou o limite, não se contentava com pouca coisa, não aceitava pouca coisa e como a gente bate na tecla, no menor sinal de violência, ela pôs um basta, ela pôs um fim. Exatamente.